Quando eu estava preparando essa palestra, eu me lembrei de duas coisas. Alguns de vocês sabem que eu gosto muito de aciaria, né? E um orgulho da aciaria, um orgulho torto, é que só a aciaria conserta os erros da aciaria, né? E eu descobri um outro orgulho mais ou menos torto, é que muito do que a gente não consegue em melhoria energética está ligado à nossa incapacidade de desenvolver materiais. Então, eu vou tentar mostrar algumas coisas aqui para vocês que são esses desafios que a gente vem enfrentando, especialmente ligados ao fato, né, de que as ideias de conservação e de redução de consumo, esse tipo de coisa, estão muito ligados a materiais, e concretizar essas ideias depende de materiais, como a gente vai ver, né? Então, eu vou fazer alguns exemplos, e com isso talvez eu consiga atender o Eduardo. Em algum momento eu pulo os exemplos e vou para o fim direto, né? Uso de eficiência mais eficiente, outras fontes de energia, algumas coisas sobre conversão, e depois fazer alguns comentários finais, até um pouco da nossa culpa, né? Eu gosto muito desse número, porque quando a gente pega, por exemplo, aquele voozinho que a gente vai para a Europa, ou para visitar a matriz da ArcelorMittal, ou para passear, né? Se você pegar para Amsterdã, né, a pegadinha de carbono por passageiro é 1,5 toneladas de CO2. Né? Então, eu acho que a gente tem um complexo de culpa muito grande. Quando você fala que você gera 2 toneladas de CO2 para fazer 1 tonelada de aço, eu acho que está bom, né? Quanta gente está passeando aí, poluindo muito mais do que nós, né? E você compara com as outras usinas que nem têm o carbono, com as outras indústrias que nem têm carbono como redutor, né? E a pegada é muito grande, né? Quer dizer, a pegada equivalente é muito grande. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco, e, naturalmente, vem aquela questão, né? Quando você olha um número como esse, por que a gente não reduz? Né? E não reduz, né? Se você olhar o problema termodinâmico, né? É basicamente aumentar a temperatura de operação das turbinas. E as turbinas, se você olhar esse gráfico, né? É a temperatura da turbina com a energia gerada, tem uma região, uma primeira região, eu vou tentar me arriscar aqui com essa máquina perigosa, né? Mas tem uma primeira região que é controlada pela temperatura do metal, e hoje nós já estamos basicamente com metal refrigerado nas turbinas. Quer dizer, eu não quero assustar ninguém que anda de avião, né? Mas as turbinas já enfrentam temperaturas até acima dos sólidos, né? Os materiais das turbinas, mas mesmo assim, quando você olha a evolução das superligas, né? É muito claro, né? Que nós chegamos basicamente no limite. Quer dizer, não tem muito mais em termos de superliga à base de níquel para a gente ir para frente. Então, a questão vai ser cerâmico, vai ser compósito, o que vai ser, como é que a gente vai conseguir reduzir essa pegada da indústria aeronáutica. Vocês imaginam aí o que é a quantidade de voos que tem por aí, né? É muito CO2, né? E fica quietinho. Bacana é isso, que a indústria aeronáutica é uma indústria limpa, bonita, né? Você entra no avião, é tudo chique, mas eles estão poluindo, né? Ou gerando CO2 equivalente a nós, quase. Esse gráfico é muito bacana, né? Que mostra as previsões de consumo na área automobilística, e como ficou claro aqui, o transporte é importante. O segundo exemplo é a área automobilística, né? Claro que a gente olhar os Estados Unidos aqui, a gente não sabe o que vai acontecer aqui com o Trump, né? Pode ser que esse gráfico, a meta seja aumentar para fazer carros maiores, mais bonitos, e a indústria ficar feliz. E o problema fundamental é peso, né? Quando a gente compara um carro convencional com um carro elétrico, que tem o peso da bateria, com um carro com célula de combustível, que fica mais pesado ainda por conta disso, né? A gente vê que a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar os materiais. E o que é muito interessante foi o que o professor Han-Soo Kim apresentou aqui em 2015, né? Que a melhor coisa que a gente pode fazer é redução de peso, né? Mais do que aumentar a resistência mecânica, mais do que inventar esses aços maravilhosos que nós estamos inventando, a redução de peso se reflete dramaticamente na economia de combustível e na redução de geração de gás, né? Então, a resistência específica é muito importante, né? E se a gente olha os nossos aços, aí essa figura aí, eu não vou nem gastar muito tempo, só vou pegar alguns exemplos para a gente mostrar, né, as dificuldades que a gente tem tido e os desafios, né? Então, a gente tem os TWIPs aí, que são os aços com maclação na deformação. A gente vê que o comportamento mecânico é fantástico, é maravilhoso. A absorção de energia, né, no impacto, que ainda é uma das vantagens que o aço apregoa, é possivelmente o melhor entre todos os aços,
né? Nós temos o Quenching Partition, né, que eu não sei se o Riso está aí, mas o Riso, o Matlock e o Spear têm trabalhado nisso, são aços evolutivos, né? E a gente tem a estampagem a quente, que o Brasil, digamos assim, está pegando o bonde agora, né, que você consegue resistências mecânicas muito altas, já integrando o processo. Mas eu fiquei até surpreso, né, quando eu fui olhar que o processo não só começou há muito tempo, quer dizer, não é assim uma coisa tão revolucionária como a gente tem visto aqui no Brasil, né, como a participação na indústria automobilística em termos de quantidade é assombrosa. Quer dizer, eu acho que, eu não sei, eu não sou da área, não posso estar falando bobagem, mas me parece que a gente está meio pegando esse bonde um pouco atrasado, né? Bonde nem... Lá no Rio é VLT agora, não tem mais bonde. Enfim, e o efeito do boro, né, só para a gente falar um pouquinho de metalurgia, hoje está bem claro, né, o boro não é mais tão misterioso, isso é um contorno de grão, aqui a gente vê a segregação do boro e do carbono para o contorno de grão em escala atômica, então o efeito da temperabilidade a gente já entende e já controla, né? Na parte, vamos dizer, revolucionária, eu acho que a gente tem duas coisas muito interessantes, né? O professor Hansu mostrou aqui na BM em 2015, lá no Rio, né, esses aços de baixa densidade endurecidos por compostos intermetálicos na mesma linha de uma superliga, né? Eu falei com ele ainda na semana passada, pedi ajuda, ele falou que agora podia ajudar porque eles estavam no processo de patente, a POSCO estava patenteando, desenvolvendo, então não podia falar muito, e agora voltaram, né? E o outro, que a ArcelorMittal tem um papel grande, né, são os aços reforçados com boreto de titânio, né? São compósitos, na verdade, você tem uma fração volumétrica muito grande de boreto de titânio, e você consegue propriedades mecânicas bastante boas com redução de peso significativa. Então, do ponto de vista de revolução, eu acho que esses são os dois caminhos, né? E a gente tem aí, entre revolução e evolução, essas ligas com alto alumínio que permitem a gente atingir densidades maravilhosamente baixas, né? E mecanismos de transformação de fase e endurecimento que envolvem tanto um carboneto capa como microestruturas duplex. Então, tem um potencial bastante bom. Aí eu olhei um pouco o alumínio, né, porque o alumínio é sempre o bandido, né, nessas discussões, especialmente aqui na BM, do pessoal do aço, né? Eu achei tão injusto assim colocar no mesmo gráfico de banana o alumínio, porque ele fica aparecendo como um material péssimo, né? Então, a outra coisa que é muito ruim é que quando a gente apresenta normalmente esse gráfico, né, mostrando a participação muito baixa do alumínio, na verdade, isso é carroceria e estrutura, não é a participação no peso do automóvel. Quando você olha a participação no peso do automóvel, né, que eles chamam peso no meio-fio, né, você tem participação significativa do peso de alumínio. Não é assim, né, aço. O aço domina, mas não é essa... Né, e a tendência, naturalmente, é crescer, e a gente vai ver um pouquinho por quê, né? O que acontece? As regiões ou as áreas, os sistemas do automóvel onde o alumínio é aplicado, são diferentes, né? Embora tenha aplicações em carroceria, que a gente vai ver, mas tem muitas outras aplicações, né? E hoje a gente tem aí dois, eu fiquei surpreso, especialmente com a prova de choque desses dois caras, né? Que tem nota 5 no crash test, embora tenha problema de soldagem, reparo, aquelas coisas sempre que a gente usa para falar mal do alumínio, né? Mas eles estão aí, e o que é muito interessante, né? Eu não sei, quer dizer, para os mais velhos que nem eu, quem olhar um Toyota Corolla, né, de 1990, né, ele era do tamanho do Voyage, né, e hoje o Toro, né, por quê? Porque faz parte da megalomania do consumidor, quer dizer, isso é uma coisa que, né, a gente não consegue controlar, transporte coletivo, todo mundo quer ter carro e quer ter carro grande, né? Então, se eu pegar um Corolla hoje, eu acho que ele é 1,5 vezes o tamanho de um Corolla quando ele nasceu, da mesma maneira que o Civic sofreu o mesmo processo, todos eles vão, né, crescendo para dar status para o motorista. E aí a coisa fica muito clara, porque você vê esses carros aqui, né, estão marcadinhos em vermelho, são carros que vão ter diminuição de peso significativa sem diminuir de tamanho, né, e que é o, vamos dizer, infelizmente você tem que atender o consumidor, não adianta botar todo mundo em romizeta e falar que esse é o melhor transporte, porque metade não sabe o que é uma romizeta, né, mas enfim. Bom, o alumínio está na parte estrutural, esse é um Volvo que tem uma parcela significativa de aços muito chiques, né? Mas esse verdinho aqui, o para-choque e esse reforço aqui são de alumínio,
Né? E isso é um projeto interessante que tem na Suécia, que os suecos vislumbraram esse problema que nós vamos ter no futuro imediato, de você ter manufatura de coisas mistas. Né? Quer dizer, como é que você junta uma peça de alumínio com uma peça de aço? Né? Como é que você junta magnésio com aço? Né? Então, esse é um desafio adicional. Aí entra os carros bonitos, né? Mas, naturalmente, o nicho do magnésio em carroceria é relativamente pequeno, mas o teto do Porsche, para os colegas que têm Porsches, né, vão ficar felizes de saber que o seu teto é de magnésio, feito pela POSCO, né, que reduz peso, e é melhor até que fibra de carbono. Né? A Corvette, o suporte do motor é todo de magnésio também. E hoje a gente tem, por exemplo, painel, coisas. Quer dizer, quem tem laptop, muito laptop hoje em dia é feito em magnésio, né? O corpo é de magnésio. Então, essas aplicações em painel, esse tipo de coisa, permitem formas muito boas, redução de peso e resistência mecânica muito boa. Né? Isso são slides de um colega lá da Alemanha que trabalha muito com magnésio para automobilística. Né? O grande problema que eu vejo é qual é o indicador para fazer essas comparações. Né? Quando a gente compara, é o consumo de energia no fim da vida, é a capacidade de ser reciclado, deve ser comparado em termos de CO2, né? Complexidade de fabricação, que eu acho que para o Brasil é um problema sério, que eu vou tentar falar aqui rapidinho. Né? Quer dizer, não adianta a gente ter uma solução fibra de carbono em epóxi, tipo as centrífugas para enriquecer o urânio, e querer aplicar isso em automóvel, porque a gente não tem tecnologia e controle de processo suficiente para fazer isso. Né? A gente tem que ser um pouco realista, eu acho, né? Quando fez essas coisas. Na área nuclear, que é interessante também, né? A gente tem, nos reatores atuais, quantidades relativamente pequenas de rejeito, não gera CO2, que é ridículo, não? Os caras falam, a pegada de CO2 é muito baixa, mas em compensação, a pegada de resíduos outros, né, é significativa, e esses resíduos têm um problema, que é uma vida longa, e eles são perigosos. Né? Esse gráfico, eu não sei se dá para ver, porque isso são as coisas não publicadas do nuclear, né? Mas aqui em escala log, e aqui é escala log em anos. Né? Então, você vê o decaimento de alguns isótopos, né, que tem aí, levam 3, 4, 5 mil anos. A quantidade é muito pequena, mas você vai ter que pensar uma maneira de guardar essa coisa. Né? Se os faraós não conseguiram explicar para a gente o que tinha dentro da pirâmide em 3 ou 4 mil anos, como é que a gente vai explicar para daqui a 5 mil anos, para não mexer naquela caixinha ali, porque está cheia de césio ou do que seja. Então, é uma coisa interessante. Eu gosto de nuclear, mas é uma coisa interessante. Para reatores avançados, fatalmente a gente precisa de novos materiais, mesmo quando você aumenta a taxa de queima dentro dos reatores convencionais, né, que é o burn-up, é bom porque você gera menos resíduo, desliga menos a usina tem maior disponibilidade, e o custo de operação nova, evidentemente, fica menor, porque o custo de operação é ligado diretamente ao custo do combustível. A questão é que o combustível é um material. Né? O combustível nuclear não é uma coisa que fica parada lá, ele sofre transformações de fase, né? Ele é bonito, a beça, mas ele sofre transformações de fase, sofre oxidação. Então, foi necessário desenvolver novas ligas. Né? Então, a gente tem aí várias ligas novas de zircônio que apresentam oxidação bem menor, que resistem aí a vidas de 3 ou 4 anos dentro do reator. Mas, o que acontece? Como o combustível recebe o máximo de irradiação nuclear, é óbvio, né? Porque a radiação está ocorrendo ali, você tem problemas sérios de estabilidade estrutural. Né? E se você aumenta muito, isso é um corte transversal de uma combustível nuclear que usou óxidos mistos, quer dizer, plutônio. Né? O pessoal usou durante muito tempo agora, depois da Guerra Fria, misturas de óxido de urânio e plutônio para dar fim ao plutônio. Né? Tinha muito plutônio sobrando, então fizeram esse MOX, que é o óxido misto. Mas se você aumenta o tempo de queima, você vê que esse combustível aqui rompeu, e, na verdade, os produtos de fusão vazaram todos de fissão, vazaram todos para a água do reator, que não é uma coisa muito boa. Qual é o problema? Quando a gente olha todos os novos reatores, né, o nível de exposição à radiação, que é medido normalmente pelo número de pancadas que um átomo leva na sua estrutura, e a temperatura, você vê que a gente sai aqui dos nossos reatores, tipo Angra 2, 3, e toda a frota mundial de reatores convencionais, e vai para temperaturas e radiações altíssimas, que a gente não tem material para isso. Né? É uma pesquisa interessante, mas está sendo feita ainda.
Não, os aspectos industriais que eu falei rapidamente ali, com essa quantidade de materiais avançados e processos avançados, a gente precisa cuidar muito de entender o processo, entender o controle de processo e ter garantia da qualidade, para não se arriscar, né? Eu peguei uma superfície qualquer, né? Porque quando a gente está trabalhando numa superfície de controle que é aqui, a vida é uma maravilha. Quando você está ou aqui, né? Qualquer deslize pode ser fatal. A gente sempre fala isso, mas há pouco tempo agora nós tivemos um parque eólico aqui no Brasil que teve que reparar praticamente todas as pás. Né? As pás são de fibra de vidro, quer dizer, fibra de vidro com resina de poliéster. A gente faz prancha de surf há muito tempo, tem a tecnologia, mas praticamente todas as pás tiveram que ser reparadas. E são algumas fotos da oficina de reparo. Então, assim, só para a gente ver, nós estamos falando de uma energia high-tech, um gerador todo chique, e a precariedade do reparo. Né? Vamos imaginar como é que deve ter sido a fabricação. Né? Isso é o reparo, porque já tinha falhado por delaminação. Né? E, então, é um pouco, um alerta, digamos assim, para nós mesmos. Nos problemas de materiais, a bateria de lítio, né, que é importante para energia, para estocar energia, viabilizar esses parques de geração elétrica, principalmente solar, né, porque ela mantém uma corrente constante durante toda a vida, uma tensão corrente toda a vida. Né. O problema, na hora que você concretiza, né, todos nós carregamos essas pequenas bombas no nosso bolso. Né, quer dizer, você tem lá um anodo plano, um catodo plano, no meio um separador polimérico que tem a intenção de evitar que haja curto-circuito ou que haja incêndio. Né? E isso daí nem sempre acontece. Né? E a gente teve recentemente aí 2 exemplos, né? O Boeing 787, em que o pessoal tirou o APU para ficar mais leve, tirou o gerador elétrico de uma das turbinas, né? Mas só que, vocês lembram, no ano passado aí, praticamente todos os 787 ficaram no chão por causa de incêndio de bateria. Não, o famigerado, eu tenho o Note, mas o Note 7 não deu nem para... também teve sérios problemas. E é um problema de materiais, quer dizer, o conceito é muito bom, mas quando a gente miniaturiza e bota uma densidade de energia muito pequena, muito grande numa peça muito pequena, isso está fadado para acontecer. Eu vou falar um pouquinho só sobre hidrogênio, mas não das belezas do hidrogênio, não. Vou falar mais dos problemas que essa combinação de hidrogênio e materiais causa. Né? Então, a gente fala muito, fazer carro de hidrogênio, gerar hidrogênio com nuclear e transportar com hidrogênio. Né? E o problema que a gente tem é que o hidrogênio não é muito amigo dos materiais. Né? Eu peguei um paper recente, que eu acho que é um pouco de exagero, né? Porque o rapaz fala que todos os setores da economia de hidrogênio precisam de materiais resistentes a hidrogênio, que para ser econômico tem que ser aço. É um pouco... Né? Mas, como a gente gosta de aço, vamos citar o rapaz. Essas fazendas de energia eólica lá nos países nórdicos, os caras têm um problema seríssimo de falha por fadiga combinada com hidrogênio nos rolamentos. Então, você fica condicionado a usar rolamentos com dureza menor, com mais proteção para poder operar, porque você imagina fazer manutenção numa torre eólica dessa. Né? Se numa torre eólica normal já é complicado, lá no offshore é pior ainda. Né? Então, já está provado que tem um efeito hidrogênio e que o hidrogênio tem que ser controlado. O colega do governo ali falou do pré-sal. Né? Isso é um caso assim, quase que patético, né? Um campo da Petrobras offshore que foi instalado e ficou esperando para entrar em operação 6 meses. Quando fez o segundo teste de pressão, vazou, né? 2.000 metros de profundidade, vazou. Todos os manifolds tiveram que ser retirados para trocar os parafusos que tinham quebrado. Né? E o que a gente observou é que era 4140 segregado. Então, é uma coisa assim meio patética, né? Quer dizer, 4140 bandeado. Aí todo mundo fala, mas 4140 é bandeada. Mas não pode ser, porque nas bandas dá fragilização por hidrogênio, tem proteção catódica, gera hidrogênio. Então, você fica na mesma situação. Quer dizer, existe o conhecimento, mas existe uma vontade de economizar, que hoje a Petrobras tem uma norma que acabou com isso, a API adotou a norma da Petrobras, olha só que loucura, né? Para evitar esse bandeamento por causa dessa falha. Né? Foi uma coisa que aconteceu aí, mas são coisas simples que são barreiras importantes para o desenvolvimento. Né?
O outro caso, para a gente ver, são os aços duplex, né? Aqui em São Paulo eu devia falar duplex, né? Os aços duplex foram desenvolvidos para resolver os problemas de corrosão, né? E no equipamento submarino observou-se o mesmo problema, quer dizer, a ferrita fragiliza por hidrogênio. Então, essa parte da norma de projeto de equipamento subsídio, né, ela dá um CTOD ridiculamente baixo para você usar o ácido duplex se tiver proteção catódica, o que basicamente tirou o ácido duplex de estrutura subsídio. Né? Então, olha só, né? Como resumo, né, a gente tem aí disponíveis uma quantidade muito significativa de conceitos para reduzir emissões de geração e melhorar o consumo de energia, e essas mudanças vão envolver balanço, né, nos custos das emissões de energia, no impacto no meio ambiente, na disponibilidade dos materiais. A gente também se basear em lítio e ficar lá dependendo da Bolívia, ou se basear em terras raras e ficar dependendo do controle de mercado da China, é sempre um problema. E o mais difícil, que eu acho que é a cultura, quer dizer, convencer, por exemplo, as pessoas a usarem um pouquinho mais de transporte coletivo, né, um pouquinho menos do carro, que vai ter um impacto danado. Né? Para nossa alegria, nada disso vai acontecer se a gente não conseguir desenvolver os materiais, né, e tem problemas muito sérios. Né? E não só desenvolver os materiais, como conseguir concretizar eles industrialmente. Quer dizer, não é a façanha de inventar um material perfeito, mas é inventar um material que funcione e que a gente consiga usar industrialmente. Né? E hoje eu acho que tem várias ideias muito boas, cuja barreira realmente é que a gente não consegue o material para concretizá-las. Muito obrigado.